Fala pessoal, vou estar mostrando hoje para vocês como que vocês fazem esse efeito aqui no Framer. Um efeito de highlight no texto, bem bacana, tá bom? Funciona super bem, é bem tranquilo de fazer e vocês vão aprender uns conceitos bem legais para estar conseguindo trazer dinamicidade no site e aprender de uma vez por todas a mexer com o Scroll Variant, tá? Que é um efeito bem legal, que a gente consegue construir muita coisa diferente aqui no Framer com ele, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos puxar aqui a página de teste que eu estava fazendo. E o que acontece? No Figma eu já tinha feito a estrutura, né? Isso aqui é um projeto real. Eu estou mostrando algumas partes dele aqui para vocês. Então, essa sessão eu quero que ela seja animada, né? E para isso eu puxei para o Framer. E o que a gente vai estar fazendo? Eu preciso transformar esse conteúdo, que é o que vai ser um texto, em um componente, tá bom? Então, componentizando ele, o que eu vou fazer? Esses dois retângulos aqui, eles estão em absolute, tá? Para eu conseguir ter um controle da posição deles de uma forma completa. E aí eu vou precisar ter uma variante, onde só o primeiro retângulo apareça, certo? Eu quero que depois só o terceiro, os dois apareçam, né? Os dois retângulos apareçam, um entre após o outro, para a gente fazer idêntico à página de metodologia. Você percebe que ele começa sem nenhum retângulo, à medida que eu scrollo, vai aparecer o primeiro e logo em seguida vai aparecer o segundo, tá? E o texto também ele toma uma corzinha, né? Ele aparece, a cor aparece de uma forma suave. Show de bola. Então o que acontece? Eu vou ter que criar aqui a minha variante e a partir disso eu começo sem nenhum retângulo, correto? Então na posição eu vou puxar ele totalmente para fora do meu componente. Na minha segunda variante, que vai ser a primeira ali a estar aparecendo, eu quero que o retângulo apareça, certo? Então eu vou puxar ele aqui para aparecer. Já na minha terceira variante, eu posso até apagar e já fazer aqui para ele já puxar da segunda o retângulo, para não ter que puxar ele de novo, não correr o risco de eu não botar ele numa posição errada. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que puxar o meu segundo retângulo. Show! Então agora eu vou colocar todo esse texto em uma única cor, que é o Dark Gray. Só que aí quando a gente está trabalhando com esses efeitos de variantes e a cor vai ter que mudar, né? Eu vou fazer uma mudança de cor, você não pode usar um estilo pré-determinado, tá bom? Porque senão ele quebra e ele não consegue fazer uma transição. Então eu vou precisar deixar no hexadecimal mesmo. O que eu vou fazer aqui para isso? Eu vou trocar, botar um 0 e depois eu vou voltar com um 9, tá bom? E aí ele fica com o valor de hexadecimal e não com o meu estilo pré-definido. Vamos ver se ele já puxou isso para os outros. Já puxou, maravilha. Então o que eu vou querer aqui também? Eu quero que esse texto ele fique amarelo, correto? Então vou botar aqui um amarelo. Mesma coisa aqui. Só que aí, mesmo esquema, né? Não posso deixar que ele fique com o estilo pré-determinado. Eu preciso que isso aqui seja um hexadecimal. Então, agora sim está correto. Ó, vocês vão ver que ele está puxando as cores aqui em seu hexadecimal. Porque dessa forma a transição vai correr corretamente, tá? Se eu colocar somente o estilo, ele não vai puxar a transição certinho, ele vai quebrar. Então, vou fazer isso aqui de novo para essa parte aqui do texto. Maravilha! Definido as três variantes, o que eu vou precisar fazer? Eu quero que esse texto ele fique parado enquanto a pessoa scrolla a tela, para ter um efeito ali de destaque e o cara com certeza lê, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou criar uma seção normal. Dentro da seção, eu vou precisar botar ela em stick, ok? Aqui no meu tipo de position, ele precisa estar em stick. E o segundo detalhe é que a altura dela precisa estar com 100% da viewport. Então, feito isso, você já estruturou da maneira correta para o efeito acontecer de uma forma bem bacana. Show de bola. A partir disso, o que eu vou precisar fazer? Eu já criei minhas variantes e eu preciso que elas mudem agora à medida que eu scrolle. Eu vou precisar criar uma espécie de timeline dentro do Framer aqui. Porque como que o efeito acontece? Vou estar mostrando aqui para vocês. Basicamente, enquanto eu scrollo, ó, entrou um primeiro trigger na tela
E quando o outro trigger entra, ele ativa a outra variante. Então vocês percebem que eu estou condicionando a mudança de variante a um gatilho para fazer isso acontecer. Eu botei cores aqui para ficar didático, mas lógico que a gente não usa cor nenhuma, né? Então, tá botando aqui em 0 opacidade, só para vocês estarem vendo como fica mesmo, ó. Fica assim. Então, o que acontece na verdade é que aquelas duas seções que a gente setou passam por trás do site e eles ativam a variante. Então, como que eu vou estar fazendo isso aqui? Eu vou precisar criar um auto layout aqui, onde eu vou chamar de timeline. E aí eu vou botar ele embaixo da minha seção de stick, tá? Dentro dela eu vou ter que ter dois gatilhos, o primeiro e o segundo. Por quê? Porque o primeiro vai ativar a primeira variante e o segundo vai ativar a segunda variante. Aqui ele já colocou um do lado do outro, mas eu não quero que fique um do lado do outro, quero que fique um em cima do outro, porque dessa forma eu vou estar conseguindo controlar o quanto o usuário vai ter que scrollar. O tamanho dessa seção, que a gente está chamando de timeline, é o que vai definir o quanto o usuário scrolla para chegar a ativar essas variantes. Então eu vou botar aqui em Fixed, vou colocar uma cor em cada uma para a gente ficar, por enquanto, de uma forma, tá conseguindo visualizar. Vou botar isso aqui em 0, botar aqui 50% de opacidade. Maravilha, então eu já tenho a minha seção de timeline, tem o trigger 1 e o trigger 2. Para ativar isso, eu vou ter que botar agora no meu scroll section aqui do trigger 1 um nome, por efeito de scroll variant conseguir puxar isso. E agora trigger 2. Show! Como que eu vou estar ativando agora propriamente dito esse efeito? Eu vou clicar no meu componente, eu vou clicar em efeitos, eu vou clicar em scroll variant e aí eu vou trazer o que é que vai acontecer, o que é que eu quero que aconteça para que esse componente mude suas variantes, certo? Eu quero que quando uma section entre na viewport, que é o view, ele mude. Ou seja, eu quero que o trigger 1, que a gente acabou de denominar, esse pretinho aqui, faça com que ele vá para a variante 2, certo? Então, quando o trigger 1 entrar na tela, ele vai para o variante 2. E, logo em seguida, eu quero que o meu trigger 2 faça com que ele vá para a variante 3. É basicamente isso. Esse meu viewport ele tem que estar embaixo, tá bom? Porque senão, ele está dizendo basicamente aqui que essa seção teria que chegar no topo da tela do usuário para o efeito acontecer. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que quando já entre, o efeito aconteça. Vou estar agora definindo um scroll, uma altura maior para essa seção. Você vai colocar esses dois triggers em fill, tá bom? E essa timeline eu vou puxar para algo em torno de 750, vamos botar mais ou menos isso. E aí eu vou dar meu play, vou botar numa altura que seja factível, né? E aí à medida que eu scrollar, o que vai acontecer? Opa! Minha variante já mudou, ela fez a animação. Só que o que acontece? Essa animação tá ruim, porque ele está usando o padrão do Framer, que é o Spring, né? Então vamos botar em Easy, botar 0.8 para deixar algo mais suave. Vamos testar de novo. Opa! Você viu que quando entra o primeiro, ele ativa, e quando ele entra o segundo, ele ativa também para a variante 3. Só que vocês estão percebendo que quando ele muda essa cor, ele está dando uma espécie de bug aqui, que está ficando branco antes de mudar propriamente dito. Então, o efeito já está funcionando, mas ele está com um probleminha, né? Quando ele troca a cor, o Framer zera a opacidade da linha de texto que foi trocada e logo em seguida aplica a cor que eu quero. Eu não quero que isso aconteça. Então, tem um macetezinho para a gente ajeitar. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que duplicar aqui essa layer de texto e eu vou chamar ela de texto de trás, por assim dizer. E eu vou colocar um texto por trás dele na mesma cor do original, para que quando essa troca de opacidade aconteça, eu tenha um texto por trás, não deixando que isso fique visível, né? Então eu vou botar aqui, você percebe que ele já colocou certinho, tá um por cima do outro, né?
Vou estar botando aqui o texto de trás. O que você pode fazer? Você bota uma cor diferente, você vai ver que ele está na frente, né? Por quê? Porque quando a gente coloca em absolute, ele coloca um z-index automaticamente na minha layer, né? E no caso eu não quero que isso aconteça, então eu só vou zerar o z-index dele. Você vê que ao redor tá um pouquinho amarelo, né? Porque quer dizer que agora sim está correto. Então o texto de trás aqui também tem que estar na cor certinho. Eu vou botar ele aqui na mesma cor do texto da frente, né? Do texto 1, que é esse cinza. Então o meu texto de trás aqui, ele está puxando, eu vou esconder o texto 1, ele está puxando as mesmas cores, tá bom? Inclusive a mudança da linha. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele seja completamente cinza. Então, agora se eu esconder, você vai ver que ficou cinza aqui, que é exatamente o que eu quero, porque quando ele trocar a opacidade, eu vou ficar visível. O que vai ficar visível é o texto de trás, que agora sim está completamente cinza. Então, vou mudar aqui novamente na última variante, tá? A cor do texto de trás. E agora, quando eu der play, você vai perceber que ele muda, certo? Ah, porque eu não mudei do primeiro, desculpa. Pronto, agora aqui o primeiro sim vai estar corretamente setado a cor dele. Então, você percebe que agora eu tenho uma mudança de cor que ocorre de forma gradual. Ó, tá vendo? Ele pega a cor de pouquinho e aplica, diferente do que a gente tinha antes, que ele aplicava de uma vez a cor e eu não queria isso, além de mudar a opacidade, né? Então, dessa forma muito simples, eu consigo ter um efeito muito bacana no meu site aqui dentro do Framer, que à medida que eu vou estar scrollando, né? Ó, ele trava o meu scroll, ele aplica o highlight e ele permite que eu consiga voltar a scrollar. Então é um efeito bem bacana. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o segundo vídeo do canal, eu ainda estou melhorando algumas coisas, mas vai me dizendo o que você achou, se é útil, ou então me manda um efeito que você achou legal, queira replicar, entendeu? E não sabe como, que você viu em algum site, pô, isso aqui é maneiro, como é que será que faria no Framer? Manda aí que eu tô aceitando o desafio. Então, brigadão, tamo junto, fui.